O efeito oceano na resina é a representação do mar em objetos de uso contínuo ou quadro decorativo, tá? Ou peças mais decorativas, tá? São objetos que não podem ser substituídos, são praticamente peças únicas, né? Você não consegue comprar isso em lugar nenhum. Não tem uma loja que vende isso. É um produto 100% exclusivo. Não existe uma empresa que consiga fazer um produto com a representação do mar de forma orgânica, como a gente faz com a resina, tá? Então esse é o nosso maior diferencial. É trazer um produto que a pessoa nunca viu. Nunca viu. Não é um artesanato, uma pintura, por exemplo, que por mais que a pessoa possa não ter visto uma pintura em específico, quando ela vê uma pintura de um mar, ela fala assim, nossa, que bonito, né? Nossa, lindo. Mas ela já conhece como que é a pintura, ela já conhece como que é o mar. Ela já conhece a textura, a aparência, ela sabe como que é uma pintura do mar. É diferente da resina. A resina é algo que ela olha, ela se vê no quadro, então ela fica impressionada. Ela passa a mão e ela vê a textura da resina, ela vê as camadas das ondas. Então, o brilho da resina, as cores, que são muito parecidas com as cores do mar, que nenhuma pintura conseguiria reproduzir o que uma boa pigmentação de resina faz, né? Então a pessoa, ela vê que realmente é uma peça única. Agora, o que não é o efeito oceano? São objetos que não têm função nenhuma, tá? Aquele artesanatozinho que é mais do mesmo. Artesanato provavelmente você já viu. Se você foi na praia, você já viu pessoas vendendo artesanato que eles chamam de artesanato de, sei lá, se eles chamam de arte marinha, arte oceânica, né? Eu não sei se você vende artesanato na praia, se você é uma dessas pessoas. Eu não sei como que você chama os artesanatos de praia, né? Geralmente é artesanato de praia. Não é esse tipo de peça, tá? Não é esse tipo de arte que a gente faz, tá? Você não vai vender um produto que todo mundo tem, todo mundo faz igual. Por exemplo, um cordãozinho, um chaveiro de concha, todo mundo faz igual. Um chaveiro de resina, todo mundo faz um igual. É mais fácil de fazer, né? Não é uma peça que poucas pessoas sabem fazer. E quais são as vantagens de você aprender a criar e a vender essas peças com o efeito oceano? Você utiliza uma camada superficial de resina de 1 milímetro. Você reaproveita materiais, né? Então você pode reaproveitar madeira, pode reaproveitar vidro, pode reaproveitar cerâmica, pode reaproveitar porcelana. E você cria peças com valor agregado em uma superfície que já é de conhecimento do cliente, que é a madeira. Então a peça ela fica mais resistente, ela fica mais bonita e ela tem um valor percebido pelo cliente muito maior. Porque ela sabe que a resina na madeira vai durar, a madeira vai durar a vida inteira. A resina ela não conhece, mas a madeira ela conhece. Então você está juntando uma coisa que o cliente conhece, que é a madeira, que ela dá valor, com algo que o cliente não conhece, que é novidade para ele, que é a resina, mas que tem uma arte incrível. Então ele sabe que a arte feita na madeira vai durar para sempre. Porque a madeira vai durar para sempre. Tá? Por que a maioria dos artesanatos de resina, ou dos artesanatos em geral, não possibilitam que as pessoas vivam exclusivamente desse artesanato, né? Tem muita gente que vive de artesanato, mas nem se compara a quantidade de pessoas que fazem artesanato e conseguem viver da arte. Eu tenho uma aluna, que o nome dela é Jussara. E a Jussara, ela sempre fez artesanato na vida, sempre. Ela fez uma entrevista comigo e falou, Guto, eu sempre gostei de artesanato. Eu sempre fiz coisinhas relacionadas à praia, mas eu nunca tive lucro de verdade. Eu nunca consegui viver da minha arte. E depois quando ela viu o artesanato com o efeito oceano, ela falou, vai ser isso que eu vou fazer, e vai dar certo. Você não teve medo? Ela falou, quando eu olhei, eu senti uma confiança, que eu falei, vai dar certo. E ela foi com a confiança de que iria dar certo. E hoje a Jussara, ela é almirante de esquadra, ela faturou mais de 15 mil reais no ano passado, vendendo peça de resina com efeito oceano e ondas realísticas. E ela nunca tinha ganho nenhum dinheiro com artesanato comum, né? Nem era de resina, não, era artesanato comum. Ela fazia vários artesanatos comuns de praia e ela nunca tinha ganho nenhum dinheiro. E ela falou, o único artesanato que me deu lucro de verdade foi a arte marinha. E se você quiser conferir o que ela falou, é só você ir lá no meu YouTube, na playlist Podcast Patente Alta,
que tem entrevista lá com ela. Se eu não me engano, tem 2 entrevistas com ela. Quando ela atingiu o primeiro marco de tenente, quando ela vendeu 1.500 no mês, e depois quando ela atingiu o marco de capitão mar e guerra, que ela fez 3.500 no mês, e ela fechou o ano com mais de 15 mil reais em venda. Foi praticamente 20 mil, na verdade, né? Acho que foi entre 18 e 20 mil reais que ela fechou o mês. Inclusive, o troféu dela vai ser enviado nos próximos dias. Ela já ganhou um troféu, porque os meus alunos ganham um troféu mesmo, de patente alta, né? Que esses alunos que atingem esse marco. Porque uma coisa é você aprender a fazer. E tá tudo bem se você quer aprender a fazer e não quer vender. E outra coisa é você se dedicar a vender essas peças. E tudo isso eu ensino lá. Como se posicionar, como criar um Instagram, até como criar anúncio, como criar loja virtual. Tudo isso eu ensino. Mas vai de você querer fazer ou não. E para quem quer fazer, né, para quem se dedica a fazer, eu dou essa premiação, que é um troféu muito bonito. Vocês já viram o troféu? Depois eu posso mostrar uma foto para vocês. Troféu patente alta. É o troféu para quem faz 3 mil no mês e para quem chega ao almirante, que é o acumulado do ano. 10, 15, 20, 25 mil. Então, onde que as pessoas erram, que elas não conseguem lucrar de verdade no artesanato? Cara, é vender o artesanato que você não sabe se tem demanda, que as pessoas não querem comprar. Ou que as pessoas veem o artesanato como artesanato de fato, né? Não é visto como obra de arte. A Jussara, por exemplo, quando ela tá vendendo as peças lá no trabalho dela, porque ela nem se dedica 100%, né? Ela tem um trabalho, ela trabalha lá no restaurante. E ela vende as peças dela lá. E ela falou que teve um dos clientes que comprou dela, aí ela tava lá no caixa e o cliente perguntou assim: é você que faz essas peças aí? Tava igual assim, ó. Ela fica assim no caixa igual a mim. Tem um monte de peça aqui no fundo, né? Ele falou assim: você que faz? Aí ela: sou eu que faço, eu sou artesã. Aí o cara falou assim: você não é artesã, não. Aí ela: claro que eu sou artesã, sim, sou eu quem faço. Mas isso daí não é artesanato. Aí ela falou: como não é artesanato? Quem é você para falar que eu não sou artesã, né? Me dediquei, estudei, pratiquei. Como é que você vai chegar aqui no meu restaurante e chegar para mim que eu não sou artesã e que isso daqui não é artesanato? Ele falou assim para ela: você é um artista plástica. Isso daí não é artesanato. O cara já entendia do assunto, né? Aí ela: então tá bom, então eu sou artista plástico. Ou seja, quando seu trabalho é visto como arte plástica e não como um simples artesanato, você verdadeiramente consegue explorar o potencial da resina. Por isso que os meus alunos conseguem esses resultados que são fora do normal para um tipo de arte que se gasta tão pouco para você iniciar.